Olá, galerinha! Bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para as nossas atividades, certo? Primeiramente, a gente vai fazer arte e psicomotricidade. Então, para nossa atividade de hoje, vocês vão precisar de folha, pode ser folha sulfite, jornal, pode ser qualquer folha que vocês tenham aí na casa de vocês disponíveis, tá? E tesoura, né? E depois uma fita durex ou qualquer fita para vocês estarem colando aí a atividade. Então, nós vamos fazer um tapete pés e mãos, né? Eu sei que vocês conhecem essa brincadeira como twister lá, onde tem as partes, dá pela cor, colocar a mãozinha, colocar o pé. Então, hoje vocês vão montar essa atividade para vocês brincar, se divertir. Aproveitar que é final de semana, vai estar calor. Vão fazer atividade, né? Atividade de proposta e vão estar se divertindo também. Então, vai pegar as folhas lá de vocês, né? Vão colocar a mão de vocês, né? O moldezinho da mãozinha. Pode ser, ai, prof, mas eu não consigo fazer a minha própria mão. Pede a mão da mãe, a mão de alguém aí em casa. Coloca na folhinha, passa o lápis em volta da mão e coloca na folha lá, depois recorta a mão. Isso vocês vão fazer com, não sei, 2, 4, 6... a quantidade de mãozinhas que vocês quiserem para fazer o tapete. Lembrando, não dá para fazer só um parzinho, né? Uma duplinha de mão, né? A mão direita e a mão esquerda. Vocês têm que fazer vários parzinhos porque vocês vão fazer um tapete, né? Vai colocar no chão para vocês estarem se movimentando, né? Então, vocês vão fazer várias vezes as mãos e várias vezes os pés. Prof, eu tenho tinta guache em casa. Posso carimbar o meu pé e a minha mão no papel com a tinta guache e depois recortar? Pode. Passa lá a tinta guache, carimba a mão, recorta. Passa lá a tinta guache, pezinho, espera secar, recorta. E assim faz várias vezes. Acho que uns 2, 4, uns 4 parzinhos de mãozinha e de pé tá ótimo já, né? E faz um tapete bem grande. Confeccionou, beleza. Depois você vai posicionar esse pé e essa mão um do ladinho do outro. Deu mais pra cima, você inverte, coloca uma mão direita, o pé para outro lado, vai trocar as posições do tapete, né? Vai trocar as posições do tapete, colocando a mão em um lugar e o pé no outro. O que você pode fazer? Chamar a mãe, ou o pai, o irmão para brincar, o amiguinho do lado. E o que vocês podem fazer? Vocês podem perguntar um pro outro, né? A tabuada. Ah, quanto que é 4 vezes 4? Do amigo responde, ah, é 27, errou. Ah, então você vai lá, coloca a mão lá não sei aonde, o pé não sei aonde, né? E assim vocês vão brincando e vão praticando a multiplicação. Ou vocês podem fazer perguntas de qualquer outras perguntas que vocês queiram, que vocês gostariam de fazer. Às vezes até perguntas pessoais, dá pra vocês fazerem com a mãe e com o pai. Como que foi sua infância, né? E vai conversando com o pai e com a mãe, lembrando também quando vocês nasceram. Então, fica livre, tá? Essa é a sugestão da atividade de hoje, de arte e psicomotricidade. É bem simples e bem legal. Eu sei que vocês vão se divertir em realizar essa atividade. Vocês mesmos podem confeccionar, vocês mesmos podem brincar e fica fácil para todo mundo, né? Então, tá bom, galerinha. Agora, em língua portuguesa, a atividade de vocês é na página 76. Vamos falar um pouquinho sobre os advérbios, né? Os advérbios é uma palavra invariável, que ela sempre vai acrescentar, vai funcionar como um elemento modificador de um verbo, de um adjetivo, até mesmo de um outro advérbio ou de uma frase. Ele vai sempre ter uma ideia de acrescentar um tempo, um modo, um lugar, acrescentando a frase, né? Exemplo, durante o sono. Então, ele vai chegar e ele vai completar o verbo ou as outras palavras, às vezes até uma característica, né? Sempre dando a ideia de algo a mais na frase, tá? Então, ele é um modificador, é uma palavra invariável, ela sempre vai ser invariável, ela nunca vai ser a mesma, sempre invariável, e ela vai funcionar como um elemento modificador nas frases, né? Que apresentam verbos, adjetivos e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos estudar um termo que se relaciona ao verbo e os sentidos que ele pode criar de acordo com o que queremos expressar.
Leia o texto a seguir e responda as questões. Para ler esse texto, vocês vão precisar destacar lá no material complementar, lá no finalzinho da página nossa, vocês vão precisar, na página 3, vocês vão precisar destacar, peraí, deixa eu colocar aqui, esses quadradinhos aqui, tá? Vão destacar ali e vão colar lá no nosso texto. Então, destaca e depois cola lá nas partes. Claro que primeiro vocês vão destacar, vão colocar as palavras em cima lá do texto para ver se tem sentido a sua frase. Então, benefícios do sono. Dormir. Então, nós temos lá a palavra bem, durante o sono, muito no organismo. Dormir no organismo. Não tem sentido, né? Então, dormir muito pode contribuir para não. Dormir bem pode contribuir para... Porque dormir muito, ele não vai contribuir para a memória e para o raciocínio, né, do nosso. Então, vai vendo as palavras que têm sentido ali e vai colando nos espaços que nós temos ali, tá? Na letra B, ele faz uma perguntinha sobre interpretação do texto. Então, depois que vocês terminarem de colar as expressões nos locais indicados ali certinho, e ler e ver que o seu texto tem coerência, você consegue responder ele, tá? Isso é bem tranquilo, eu sei que vocês conseguem tranquilamente. Os termos que você colou no texto são advérbios. Note que eles se relacionam diretamente com as formas verbais destacadas, podendo ser empregadas antes ou depois, né? Então, dormir é um verbo, né? Então, depois da palavrinha que vocês colarem ali, dormir bem, o que ele fez? Ele acrescentou a ideia do verbo dormir, né? No dormir bem, é uma coisa boa. Então, ele acrescentou uma ideia ali, né? Uma intensidade, né? Quando formado por mais de uma palavra, o advérbio é chamado locução adverbial. Veja no quadro abaixo alguns sentidos que os advérbios e as locuções adverbiais podem indicar e alguns exemplos. Então, vamos lá. Tempo. Hoje, ontem, amanhã, sempre, depois, já, agora, à tarde, à noite, pela manhã. Lugar. Aqui, ali, lá, nesta casa, na rua, no pé, acima, longe, perto, na escola. Modo. Corretamente, bem, depressa, assim, pior, rapidamente, regularmente, com cuidado. Intensidade, muito, pouco, bastante, demais, mais, menos e quase. Foi o que a gente utilizou ali no verbo dormir. Dormir bem, intensidade, né? Afirmação, sim, com certeza. Realmente, certamente, mesmo, sem dúvida. Sem dúvida, vou jogar bola amanhã, né? É uma afirmação. Locução adverbial. Sem dúvida, vou jogar bola amanhã, né? Jogar é o verbo, né? Negação. Não, jamais, nem de jeito nenhum. Nunca, em hipótese alguma. Então, essa classificação das palavras aqui depende do contexto, tá? Então, são só exemplos. Mas, o que a gente acabou de falar, né? É que está acrescentando algo ao verbo, né? O advérbio é um termo invariável, ou seja, não sofre flexão, como os verbos e os substantivos. Verbo, veja, advérbio de tempo, então nós temos ali eu sempre durmo bem. Então nós temos o advérbio de tempo, que é o sempre, e nós temos o advérbio de modo, né, do jeito que está, que é o modo, que é o bem. Advérbio de tempo, sempre, dormimos bem. Advérbio de modo. B. Agora você já sabe o que é advérbio. Indique a ideia complementar que cada um dos advérbios e locuções adverbiais acrescentou às formas verbais do texto da página 76. Então, vamos lá. Bem, qual é a forma adverbial que vai acrescentar a ideia ali, né? Bem, é um modo, né? Durante o sono, nós estamos falando de um tempo, né? No organismo, é um lugar, né?
Muito, muito, a gente está expressando a intensidade. Não, negação, a gente está negando algo, né? Certamente, eu estou afirmando, né? Crie uma frase para cada um dos advérbios e locuções adverbiais abaixo. Em seguida, indique o sentido que expressam nas frases que você criou. Então, nós temos com cuidado, mal, pela manhã, rapidamente e nunca. Temos essas palavrinhas aí para vocês criarem as frases. Página 79, temos também, responda as adivinhas a seguir. Depois copie as palavras em destaque e classifique-as. O que nasce na casca e quanto mais cozinha, mais duro fica. Então, vocês vão ter que responder a adivinha. O que nasce na casca, quanto mais cozinha, mais duro fica. E qual é o advérbio ali que dá a ideia de que intensificou o nosso verbo ali? Qual foi a palavrinha, né? Sabe muito, mas nunca estudou. Não fala, mas diz muito. Ajuda o leitor, mas não sabe ler. Então, primeiro coloca ali qual é a adivinha do que a perguntinha da nossa adivinha, da charadinha está fazendo. Coloca o pontinho e vai lá destacar os advérbios e qual é a classificação deles. Se é de intensidade, de negação, de afirmação. Lembrando que os advérbios, eles precisam, né, dessa classificação. Intensidade, afirmação, lugar. E temos a letra C também. Temos a número 3, uma tirinha, né? Ali vocês realizem a leitura para tá conseguindo fazer a interpretação. E na página 80 ainda temos mais interpretação do texto ali. Nós temos 4. Observe as capas de livro abaixo e contorne os advérbios e as locuções adverbiais empregadas nos títulos. Então, os livros não foram sempre assim. Os livros não foram sempre assim. Então, não, ele vai expressar a ideia de negação e o sempre é o do tempo. Então, são essas as locuções adverbiais ali, né? Falta pouco, né? Pouco é questão de tempo, é o advérbio tempo, né? A semente que veio da África, né? Da África, veio de algum lugar. Então, ele acrescentou a ideia do veio, né? 5. Reescreva as frases a seguir, trocando o advérbio em destaque por outro que apresente uma ideia contrária. Faça as alterações necessárias. O rio fica próximo à minha cidade natal. Qual é a ideia contrária de próximo, né? Vai ser longe, distante da minha casa. Então, ali vocês vão reescrever as frases trocando os advérbios, né? Por uma ideia contrária, tá bom? Então, as atividades de hoje da página 76 à página 80, tá bom, galerinha? Qualquer dúvida, a gente podem mandar para a prof aí, a gente consegue depois tá tirando as dúvidas, tá bom? Por hoje é só, desejo um ótimo final de semana para vocês. Lembrando que na segunda-feira temos revisões na nossa aula ao vivo, extremamente importante vocês participarem, né? Não faltar na aula pra gente estar fazendo junto a revisão, tirando todas as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Um beijo, bom final de semana, até!